Bora ler a Bíblia hoje, 15 minutinhos, 1% do seu dia para Deus. Nós estamos oficialmente iniciando o ano, né? Nessa segunda-feira, hoje 5 de janeiro, oficialmente voltando à nossa rotina, né? Eu sei que você deve ter lido a sua Bíblia nos últimos dias, desde o dia 1º, afinal, a palavra de Deus ela não deve ser negligenciada e você não deve ler somente quando você tem tempo ou somente em dias úteis, né? Nós devemos dar prioridade a ela todos os dias, mesmo que seja um feriado, mesmo que seja um dia em que você está mais cansado, né? Deve ser algo que a gente deve realmente priorizar, né? E aqui a gente estava lendo, né? A gente tem nossa leitura paralela aqui que atualmente não está sendo no Novo Testamento, né? Mas glória a Deus que eu estou lendo também o Novo Testamento aqui com vocês, né? De forma mais devagar, de forma mais compassada, com passos curtos, mas bem firmados na palavra de Deus, amém? E vamos recapitular aqui o que a gente viu no último vídeo. Você lembra? A gente está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E logo no iniciozinho do capítulo 14, nós falamos de mais uma cura que Jesus fez no sábado, né? Eu acho que já é a terceira cura que Jesus faz no sábado, aqui no Evangelho de Lucas, né? E nós percebemos, do versículo 1 ao 6, que Jesus estava na casa de um importante líder fariseu, que convidou ele para ir tomar uma refeição. E quando ele estava lá, muitas pessoas ficaram olhando com atenção para Jesus, como se esperassem alguma coisa, né? E do nada aparecem um homem hidrópico, né? Um homem com uma doença, provavelmente nos rins, né? Uma doença que deixava as articulações inchadas, né? Se a sua Bíblia é uma versão NTLH, lá diz um homem com as pernas e os braços inchados. Se a sua Bíblia em outra versão, diz lá um homem hidrópico, né? Então esse homem que tinha essa doença nas articulações, né? E que curiosamente estava no meio de um jantar preparado por um líder fariseu. Era estranho de se observar isso, porque os fariseus eles eram umas pessoas muito zelosas com relação a doenças e não gostavam muito de se misturar com pessoas doentes, enfim. E do nada, Jesus ali, convidado para aquele jantar cheio de pessoas importantes, aparece aquele homem doente, como se alguém plantasse aquele homem ali propositalmente para que Jesus fosse tentado a curar no sábado. E a gente sabe, né, que Jesus não deixaria uma oportunidade dessa passar. Para duas situações, para curar e para ensinar aquelas pessoas que estavam ali. E nós vimos que naquele jantar ele cura e fala, olha, será que um filho de vocês ou um boi caísse no poço, vocês não iam lá correndo tirar? Quanto mais a cura de um irmão de vocês, né? Então Jesus aproveitou para ensinar esse ponto. Mas pessoal, Jesus não ensinou só isso. Jesus aproveitou aquela situação embaraçosa que as pessoas criaram, né, para tentar pegar ele com um ensino errado ou tentar acusá-lo de alguma coisa, porque curar num sábado, você já me ouviu falar muito sobre isso. Fazer certas atividades num sábado era proibido, né? Então, por isso é que eles queriam que Jesus fosse pego em uma situação estranha, né? Em uma situação onde eles pudessem prender Jesus, né? Então, nesse contexto, Jesus aproveita para ensinar que entre regras e amor ao próximo, o amor ao próximo vai prevalecer. Mas Jesus também aproveita para dar outros ensinos. Jesus vai falar aqui, a partir do versículo 7, vai trazer um ensino muito importante. Mas vamos ler com a gente? Capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 7. Que hoje eu vou ler numa versão diferente da versão que eu sempre leio com vocês. A versão que eu sempre leio com vocês da Bíblia é a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma linguagem mais facilitada. Mas eu vou ler hoje na NAA, que é a Bíblia que eu costumo estudar e que eu tô com ela hoje aqui.
mas ela diz a mesma coisa, só que com palavras um pouco diferentes, né? Palavras um pouco mais tradicionais, mas a gente vai entender da mesma forma. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 7, diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos dar uma pausa bem aqui para entender essa dica de etiqueta que Jesus deu aqui. É uma dica de etiqueta, será? Será que Deus está falando aqui como a gente deve se comportar em uma festa de casamento? Olha só, Jesus ele está naquele lugar em que ele foi convidado, num jantar importante, no meio de muitas pessoas. E vejam o que diz aqui o autor no versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes essa parábola. Olha só, depois de Jesus ensinar sobre a importância de ajudar o próximo, seja num sábado, seja num dia que você está ocupado, seja num dia que você ia fazer outra coisa, a importância de priorizar o próximo naquela cura que ele fez ali naquele dia, Jesus vai ensinar mais outras coisas, porque naquele contexto ele olha para um lado, olha para o outro e vê como as pessoas queriam os melhores lugares. Como as pessoas queriam estar em locais estratégicos, onde elas seriam mais bem vistas. Talvez se elas sentassem do lado do dono da casa, as pessoas diriam, aquele ali é o mais importante. Ou então se sentassem do lado de Jesus, as pessoas dariam, sabe? Eles estavam escolhendo os melhores lugares. E isso a gente sabe, né? Que pelo menos é pra gente saber que a gente deve ter esse senso de equilíbrio, de bom senso, né? De não querer ocupar lugares que não são nossos em uma festa. Às vezes você chega num lugar e tem lá uma plaquinha, reservado, né? A gente tem esse senso de ética. Mas vamos trazer para outras coisas, porque quando Jesus falava uma parábola, nem sempre ele estava literalmente falando sobre aquele ponto. Às vezes ele queria trazer uma lição para a gente aplicar em vários outros setores das nossas vidas. E muitas vezes nós temos tentado ocupar lugares que não são nossos, lugares que Deus não nos chamou para ocupar. São lugares que às vezes até são atraentes, né? São lugares de poder, de status, que vão te trazer bons negócios, né? Bons contatos, o famoso network, né? Você tá ali num relacionamento onde você vai conhecer pessoas importantes que vão facilitar, que vão abrir portas para você. Mas você deve se perguntar: eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja? Esse é o X da questão. Às vezes a gente tem buscado tanta posição, às vezes a gente tem buscado tanto status, tanto ser, tanto poder, né? E que na maioria das vezes o status, o poder, as pessoas que estão ali naquele meio que a gente tem buscado estar, em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento bem claro. Mas o que eu quero trazer aqui para você também como informação é o último versículo que a gente leu aqui, o versículo 11.
Você já ouviu aquela frase, os humilhados serão exaltados, né? Os últimos serão os primeiros, a gente já viu aqui, né? Mas essa frase, os humilhados serão exaltados, você já ouviu, já pronunciou essa frase? Se você já pronunciou, eu te digo que você pronunciou errado. Porque a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Eu vou ler mais uma vez para você ver se você descobre onde está a pegadinha, onde está o erro. Olha o versículo 11, ele diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A Bíblia não diz que todos os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. O que ela está falando aqui? Que eu devo viver de uma forma em que a todo momento eu estou me considerando uma pessoa inferior, eu estou me julgando uma pessoa sem qualidades? Não, ela não está falando isso. Mas em certos momentos, como Jesus falou na parábola, né? Se você se senta um pouquinho mais para trás, né? O Senhor vai te trazer mais para frente. Quando você dá um passo para trás com um propósito de engrandecer o reino de Deus, de não envergonhar o nome de Cristo, e eu poderia trazer vários exemplos aqui, né? Um exemplo profissional. Muitas vezes tem pessoas que abandonam suas carreiras em prol do reino de Deus. Ou porque vão trabalhar exclusivamente no reino de Deus, ou porque a carreira que a pessoa seguia, ela não exaltava o nome do Senhor, era uma carreira onde precisava haver muita mentira, muita coisa errada. Então, às vezes, para o mundo é um passo para trás, mas no reino de Deus não funciona assim, né? Então, existem também muitas pessoas que confundem isso aqui com uma falsa modéstia. Por exemplo, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que se expressa bem, uma pessoa que tem solução para as coisas, uma pessoa com várias qualidades, e você é elogiado por isso. Aí você, não é nada disso não precisa agradecer, não. Isso às vezes é confundido com humildade. E a gente tem um conceito errado de humildade. Humildade, ele não é falsa modéstia. Não é a pessoa que vive dizendo, não precisa me agradecer, não, eu não fiz nada, não, que é isso, não. Você pode muito bem receber um elogio e dizer, obrigada, né? Porque você ajudou, porque você foi algo diferente na vida de alguém, porque você tem atributos, você explana muito bem, você aconselha muito bem, você ensina muito bem, você ora muito bem, você prega muito bem. São qualidades que as pessoas veem em você e que não precisa você dizer, não, que é isso, eu não sou isso tudo. Não precisa. Muitas vezes é falsa modéstia, né? No fundo a pessoa está orgulhosa, mas ela não quer expressar para que não fique parecendo que ela não é humilde. E humildade não tem nada a ver com isso, né? Humildade, em suma, é você reconhecer que embora você seja tudo diante de Deus, de um Deus grandioso, de um Deus poderoso, você não é nada, né? Você é uma migalhinha diante do grande poder de Deus. Por isso, nós não podemos achar que nós somos o centro das atenções, que nós devemos buscar os melhores lugares, porque o nosso Deus, que esse sim é tudo, vai saber nos posicionar direitinho. Então, humildade, como o texto está falando aqui, não tem nada a ver com uma pessoa que não tem condições financeiras, porque nós temos exemplos de pessoas com pouca condição financeira, mas que são arrogantes, soberbas, e pessoas com muita condição financeira, que são pessoas humildes. Humildade não tem a ver com você não saber receber um elogio e dizer, não, que é isso, eu não sou isso tudo. Não tem nada a ver com isso.
Humildade tem a ver com você reconhecer que você é muito pequeno diante da grandiosidade e do poder de Deus. E saber reconhecer que tudo de bom que há em você vem dele. Amém? Então, vamos continuar aqui para a gente terminar o nosso trecho. Além desses conselhos que Deus deu para os convidados, dizendo, olha, quando vocês chegarem no lugar, procurem se sentar um pouquinho mais atrás. Deixe que, se for para vocês serem chamados, o dono da festa vai chamar, né? Ele também olha para o dono da festa, para o anfitrião, e dá outro conselho. Olha só o que diz a partir do versículo 12. Quando você der um jantar... Não, o versículo 12 diz assim. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. E aí Jesus olha para o anfitrião, para o dono da festa, e dá esse conselho, né? Naquele contexto dos judeus da época de Jesus, era muito comum as pessoas darem banquetes e convidarem pessoas importantes, com o objetivo de que, quando aquelas pessoas importantes também fossem dar algum banquete, fossem convidadas, né? Então o objetivo era esse. No meu jantar, eu vou convidar, vamos fazer uma comparação, o prefeito da cidade. Porque no dia que o prefeito da cidade der um jantar, ele vai me convidar. E aí eu vou estar no meio de pessoas importantes. Esse era o contexto que Jesus está dando esse ensinamento. Também trazendo a questão da humildade. E o ponto-chave aqui é quando ele diz para convidar pessoas que não tinham como recompensar. Esse é o ponto principal. Quando você quiser ajudar alguém, quando você quiser dar uma contribuição, uma cesta básica, qualquer ajuda, não faça com aquele objetivo de esperar algo em troca. Com aquele objetivo de que eu vou fazer isso por fulano, porque mais na frente ele vai fazer outra coisa por mim. Isso é muito comum e isso é muito prejudicial, porque como Jesus ensinou os fariseus que estavam orando nas praças, lá no Evangelho de Mateus, acho que capítulo 5 mais ou menos, ele falava assim, ó, os fariseus ficavam orando nas praças esperando serem vistos. A recompensa deles, eles já receberam. Qual era a recompensa deles? Serem vistos. Era isso que eles queriam. Mas quando a gente ajuda alguém que não pode nos ajudar, a nossa recompensa vem do próprio Deus. E que recompensa maravilhosa! Porque qualquer recompensa que você receba aqui nesse mundo, ela vai durar só aqui nesse mundo. Mas a recompensa que nós recebemos de Deus, ela vai durar eternamente. Como eu sempre falo, nós devemos juntar tesouros no céu, onde o ladrão não vai roubar, a traça não vai roer e o ferrugem não vai comer. Esse é o nosso objetivo. Que essa palavra martele no nosso coração. Você fique com ela meditando no dia de hoje. E amanhã nós teremos mais 1% do nosso dia para Deus. Fica com Deus.